Você já viveu uma situação tão desesperadora que chegou ao ponto de questionar se Deus realmente ouve nossas orações? Já se sentiu tão perdido que nem sabia mais como pedir ajuda? Prepare-se para uma história que vai mexer com cada fibra do seu coração e mostrar como o poder divino age de formas que nossa mente nem consegue imaginar. Hoje vou compartilhar com você um testemunho real que aconteceu bem aqui no Brasil, numa pequena cidade do interior, sobre uma jovem mãe que estava vivendo um verdadeiro inferno em vida. Duas pequenas criaturas que chegaram para trazer alegria se tornaram fonte de desespero total, até que uma pessoa muito especial entrou na história dessa família. O que você vai ouvir nos próximos capítulos vai desafiar tudo o que você pensa sobre o poder da oração e como Deus usa pessoas escolhidas para realizar o impossível. Esta não é apenas uma história sobre bebês que choravam, é um testemunho poderoso sobre como a fé verdadeira pode transformar completamente uma realidade que parecia sem solução. Você não vai conseguir parar de ouvir até descobrir o final surpreendente que mudou não apenas uma família, mas toda uma comunidade. Prepare seu coração para uma jornada de fé, lágrimas e milagres que vai tocar sua alma profundamente. Deixe-me começar esta história contando sobre Carmen, uma jovem mulher de 28 anos que morava numa pequena cidade do interior de Minas Gerais. Carmen sempre sonhou em ser mãe, e quando descobriu que esperava gêmeas, sua alegria não cabia no peito. Ela e o marido, Roberto, um mecânico trabalhador e homem de bem, prepararam tudo com muito carinho para receber suas filhas. O quartinho rosa, os berços geminados, as roupinhas delicadas, tudo estava perfeito para a chegada das pequenas Sofia e Isabela. Mas desde o primeiro dia no hospital, algo estava diferente. As bebês choravam de uma forma que os médicos nunca tinham visto. Não era o choro normal de recém-nascido. Era um choro desesperado, angustiante, que parecia vir de um sofrimento profundo que ninguém conseguia entender. As enfermeiras do hospital ficavam perturbadas, dizendo que em décadas de profissão nunca tinham presenciado nada parecido. Carmen voltou para casa achando que era normal, que com o tempo as meninas se acalmariam. Mas os dias se passaram e o choro só piorava. Não eram cólicas, não era fome, não era frio ou calor. Era algo inexplicável que fazia com que Sofia e Isabela chorassem praticamente 20 horas por dia, parando apenas quando estavam exaustas de tanto chorar. A vizinhança inteira conhecia o drama daquela casa. O som penetrante do choro das gêmeas ecoava pelas ruas e as pessoas começaram a comentar. Alguns vizinhos se mostravam solidários, outros começaram a reclamar do barulho constante. Carmen se sentia julgada, humilhada, completamente perdida. Ela olhava para outras mães com seus bebês tranquilos e se perguntava: o que há de errado comigo? Por que não consigo acalmar minhas próprias filhas? As noites eram os momentos mais torturantes. Carmen caminhava pela casa segurando uma bebê em cada braço, cantando canções de ninar, com a voz embargada pelas lágrimas. Roberto tentava ajudar, mas ele também estava no limite. O homem forte que trabalhava o dia inteiro no sol começou a mostrar sinais de esgotamento. Ele chegava em casa e encontrava a esposa em estado deplorável. Cabelos desarrumados, olhos vermelhos, roupas manchadas de leite e lágrimas. Carmen começou a questionar sua capacidade como mãe. Será que fiz algo errado durante a gravidez? Pensava ela. Será que Deus está me castigando por alguma coisa? Os pensamentos sombrios começaram a invadir sua mente. Ela chegou ao ponto de se perguntar se suas filhas a rejeitavam, se de alguma forma elas sentiam que ela não era uma boa mãe. O que mais machucava Carmen era a sensação de solidão. Suas amigas pararam de visitá-la, porque o choro era insuportável. Sua sogra, Dona Maria, uma senhora rígida, fazia comentários que doíam como punhaladas. No meu tempo, mãe sabia cuidar de filho. Essas meninas devem estar sentindo que a mãe não tem pulso firme. Cada palavra era como sal numa ferida aberta. Durante as madrugadas intermináveis, Carmen desenvolvia conversas silenciosas com Deus, orações desesperadas que ela nem sabia que estava fazendo. Senhor, se o Senhor existe, me ajude. Eu não aguento mais. Minhas filhas não merecem esse sofrimento. Eram orações de uma alma quebrantada, vindas do mais profundo do coração de uma mãe que estava perdendo a esperança. Roberto, vendo o estado da esposa, sugeriu que procurassem ajuda médica mais especializada. Mas Carmen sentia no fundo do coração
que a medicina não tinha a resposta para aquele mistério. Havia algo mais profundo acontecendo, algo que seus olhos não conseguiam ver, mas que sua alma de mãe pressentia. As gêmeas completaram 2 meses de vida, e o choro continuava. Carmen havia emagrecido 15 quilos, desenvolvido olheiras profundas e começado a ter tremores nas mãos devido ao estresse extremo. Ela se olhava no espelho e não reconhecia a mulher que via, uma sombra da pessoa alegre e esperançosa que havia sido durante a gravidez. O que aconteceu nos meses seguintes foi uma verdadeira peregrinação médica que testou ainda mais a fé e a resistência de Carmen. Determinada a encontrar uma explicação para o sofrimento de suas filhas, ela começou uma busca incansável por respostas médicas que pareciam não existir. O primeiro pediatra, Dr. João, um profissional respeitado na cidade, examinou as gêmeas minuciosamente. Depois de todos os exames, ele balançou a cabeça, perplexo. Dona Carmen, suas filhas estão perfeitas. Peso ideal, reflexos normais, não há nada fisicamente errado com elas. Mas isso não explicava o choro constante que estava destruindo a família. Carmen não se conformou. Levou as meninas para a capital numa consulta com uma pediatra especialista em desenvolvimento infantil. Doutora Sandra fez uma bateria de exames ainda mais detalhados. Exames de sangue, ultrassom abdominal, teste auditivo, avaliação neurológica. O resultado foi o mesmo. As bebês eram completamente saudáveis. A terceira opinião médica veio de um gastropediatra pediátrico, que suspeitou de refluxo gastroesofágico. Carmen seguiu rigorosamente o tratamento prescrito. Medicamentos, mudança na posição para dormir, fórmula especial. Nada funcionou. O choro continuava tão intenso quanto antes. Foi então que uma amiga sugeriu alergista. Pode ser alergia alimentar severa, disse ela. Carmen se agarrou a essa esperança como um náufrago se agarra a uma tábua. O Dr. Marcos, alergista renomado, fez testes extensivos. O diagnóstico foi claro: nenhuma alergia alimentar ou ambiental. A quinta opinião médica veio de um neuropediatra. Carmen estava desesperada, gastando economias da família em consultas e exames. O médico, Dr. Paulo, foi muito direto. Senhora Carmen, já vi muitos casos complexos na minha carreira. Suas filhas não têm nenhum problema neurológico. Às vezes, algumas crianças são simplesmente mais sensíveis e não há explicação médica para isso. Durante essas consultas intermináveis, Carmen observava outras crianças nas salas de espera. Bebês menores que suas filhas dormiam tranquilamente no colo das mães. Outros brincavam serenamente com brinquedinhos. A comparação era uma tortura constante. Por que com as minhas é diferente? Ela se perguntava, sentindo uma mistura de inveja e desespero. Roberto começou a ficar impaciente com os gastos médicos que não traziam resultados. Carmen, talvez devemos aceitar que é assim mesmo. Talvez elas vão crescer e melhorar sozinhas, ele dizia, tentando ser prático. Mas uma mãe não desiste facilmente. Carmen sentia que havia algo mais, algo que os médicos não conseguiam detectar com seus aparelhos e exames. As noites continuavam sendo um tormento. Carmen desenvolveu uma rotina quase robótica. Pegar uma bebê, balançar, tentar acalmar. Quando uma parava de chorar, a outra começava. Era como se houvesse um revezamento cruel que não dava descanso para ninguém. Seus braços doíam, suas costas estavam destruídas, mas ela não parava. Durante uma dessas madrugadas torturantes, Carmen teve um colapso nervoso. Ela estava segurando Isabela, que chorava há 3 horas seguidas, quando simplesmente desabou no chão da sala, chorando tanto quanto a filha. Roberto a encontrou assim, mãe e filha chorando juntas no chão frio da casa. Foi nesse momento que Roberto tomou uma decisão difícil. Ele ligou para a mãe de Carmen, Dona Rosa, uma senhora de 65 anos, católica fervorosa, que morava em outra cidade. Dona Rosa, a senhora precisa vir aqui. Carmen não está aguentando mais, e eu também não sei mais o que fazer. Dona Rosa chegou na manhã seguinte e ficou chocada com o que encontrou. Sua filha havia se tornado uma sombra de si mesma. A casa estava em desordem. O cheiro de leite azedo impregnava os ambientes, e o som do choro das bebês era realmente perturbador. Mas Dona Rosa, mulher de fé inabalável, teve uma percepção diferente. Filha, disse ela, segurando as mãos trêmulas de Carmen, você já tentou de tudo do mundo dos homens. Já pensou em pedir ajuda ao mundo de Deus? Carmen, que havia se afastado da fé na juventude, resistiu inicialmente. Mãe, isso não é questão de religião,
É um problema médico que os médicos não conseguem resolver. Mas Dona Rosa insistiu com a sabedoria de quem já viveu muito e viu coisas que a medicina não explica. Minha filha, algumas coisas nesta vida só Deus tem resposta. Seus médicos já disseram que as meninas são saudáveis. Então, talvez o problema não seja físico, talvez seja espiritual. Carmen, no auge do seu desespero, começou a considerar seriamente as palavras da mãe. Afinal, ela havia tentado tudo que estava ao seu alcance humano. Talvez fosse hora de buscar ajuda, além das possibilidades terrenas. Esta é uma daquelas histórias que mostram como o sofrimento pode nos isolar completamente do mundo, mas também como Deus usa esses momentos de solidão para nos preparar para algo extraordinário. Carmen começou a viver uma realidade que ela nunca imaginou que existisse: o isolamento total de uma mãe que se sentia fracassada. As visitas pararam completamente. Até mesmo as amigas mais próximas encontravam desculpas para não aparecer. Carmen entendia. O choro das gêmeas era realmente perturbador. Chegava a causar dor de cabeça em quem ficava mais de alguns minutos na casa. Mas entender não diminuía a dor da solidão que estava consumindo seu coração. A cunhada, Sandra, que antes era muito próxima, começou a fazer comentários que doíam profundamente. Carmen, você precisa ser mais firme com essas meninas. Elas estão dominando você, como se fosse uma questão de firmeza, acalmar bebês de poucos meses que choravam sem parar. Carmen tentou explicar que não era uma questão de educação, mas Sandra insistia. No meu tempo, criança chorava. A gente deixava chorar até cansar. Os vizinhos, que no início se mostravam solidários, começaram a demonstrar impaciência. Dona Conceição, que morava na casa ao lado, fez uma reclamação sutil, mas dolorosa. Carmen, meu marido trabalha de madrugada e precisa dormir de dia. Será que não tem jeito de controlar essas meninas? Carmen se sentiu como se tivesse cometido um crime por ter filhas que choravam. O isolamento se estendeu também às atividades normais da vida. Carmen cancelou a matrícula no curso de culinária que havia se inscrito durante a gravidez. Deixou de ir ao salão de beleza, algo que sempre fez religiosamente. Parou de frequentar o grupo de jovens mães da cidade, porque levar as gêmeas era impossível. Elas perturbavam todas as outras crianças. Roberto, vendo o estado da esposa, tentava ser compreensivo, mas ele também estava no limite. Trabalhava o dia todo na oficina mecânica, ouvindo reclamações dos clientes sobre o barulho que vinha da sua casa durante a noite. Roberto, cara, suas filhas não deixam ninguém dormir no quarteirão, diziam os vizinhos. Ele chegava em casa já estressado e encontrava Carmen num estado ainda pior. As compras no supermercado se tornaram uma tortura. Carmen tentava levar as meninas para sair um pouco de casa, mas invariavelmente elas começavam a chorar no meio da loja. Os olhares de julgamento dos outros clientes eram como punhaladas. Algumas pessoas faziam comentários em voz alta. Essa mãe não sabe cuidar dessas crianças. Ou, que falta de educação trazer bebês chorando para incomodar todo mundo. Carmen desenvolveu uma verdadeira fobia social. Ela começou a fazer as compras muito cedo pela manhã ou muito tarde da noite, quando havia menos pessoas. Pediu para Roberto assumir algumas tarefas que antes eram suas porque, simplesmente, não suportava mais enfrentar os olhares de julgamento da comunidade. Durante as madrugadas solitárias, Carmen começou a ter conversas profundas consigo mesma. Ela questionava tudo: suas decisões de vida, sua capacidade como mãe, até mesmo se havia tomado a decisão certa ao ter filhos. Talvez eu não tenha nascido para ser mãe, pensava ela nas horas mais sombrias. Talvez Deus está me mostrando que cometi um erro. Os pensamentos se tornaram ainda mais sombrios quando Carmen começou a se culpar por problemas que nem eram seus. Ela se lembrava de pequenas discussões que teve com Roberto durante a gravidez e se perguntava se as bebês haviam absorvido aquela energia negativa. Lembrava de momentos em que se sentiu irritada com os chutes das gêmeas na barriga e se torturava pensando que elas de alguma forma sabiam que não foram sempre bem-vindas. A autoestima de Carmen despencou para níveis que ela nem sabia que existiam. Ela se olhava no espelho e via uma mulher irreconhecível, cabelos sem vida, olheiras profundas, roupas sempre manchadas de leite regurgitado. Quem é essa pessoa? Ela se perguntava. A mulher alegre, confiante e cheia de sonhos que havia sido durante a gravidez havia desaparecido completamente. Roberto tentava consolá-la, mas suas palavras soavam vazias para uma mulher que estava mergulhada numa depressão profunda.
Carmen, você é uma boa mãe. Isso vai passar, ele dizia. Mas Carmen não conseguia acreditar. Como ela podia ser uma boa mãe se suas próprias filhas não paravam de chorar nos seus braços? Foi durante uma dessas noites de solidão absoluta que Carmen fez algo que não fazia há anos. Ela ajoelhou ao lado da cama e tentou orar. As palavras saíram embargadas, misturadas com lágrimas. Deus, se o Senhor existe, se o Senhor me ouve, eu preciso de ajuda. Eu não sei mais o que fazer. Minhas filhas estão sofrendo e eu não consigo ajudá-las. Era uma oração quebrada, de uma alma ferida, mas foi o primeiro passo de Carmen em direção à solução que ela nem imaginava que estava chegando. Deus estava ouvindo cada palavra, vendo cada lágrima, preparando um encontro que mudaria completamente a história desta família. Você já se viu numa situação tão desesperadora que começou a considerar possibilidades que antes pareciam absurdas? Carmen chegou nesse ponto exato, quando decidiu explorar caminhos que sua mente racional sempre rejeitou, mas que seu coração de mãe desesperada estava disposto a tentar. Dona Rosa havia plantado uma semente quando sugeriu buscar ajuda espiritual, mas Carmen inicialmente resistiu. Ela havia se afastado da religião ainda na adolescência, quando questionamentos sobre fé e ciência a levaram a abraçar uma visão mais materialista da vida. Durante a faculdade de pedagogia, ela se considerava uma pessoa esclarecida demais para acreditar em superstições religiosas, como ela costumava dizer. Mas o desespero tem uma forma única de nos abrir para possibilidades que antes rejeitávamos. Depois de meses tentando todas as soluções médicas possíveis, Carmen começou a se questionar se talvez houvesse dimensões da realidade que ela não compreendia. E se existir algo além do que a ciência consegue explicar? Ela se pegou pensando durante uma madrugada particularmente difícil. Roberto, homem simples e prático, nunca havia sido religioso, mas também estava disposto a tentar qualquer coisa. Carmen, se sua mãe acha que pode ajudar, que mal faz tentar? Ele disse numa manhã, depois de mais uma noite sem dormir. A gente já tentou tudo que os médicos sugeriram. Talvez exista algo que eles não sabem. A primeira tentativa de Carmen foi com uma benzedeira da cidade, Dona Josefina, uma senhora de 80 anos que tinha fama de curar quebranto em crianças. Carmen se sentiu ridícula levando as gêmeas para serem benzidas, mas sua racionalidade havia sido vencida pelo desespero maternal. Dona Josefina fez suas orações, passou as mãos sobre as bebês, murmurou palavras que Carmen não compreendeu. Por algumas horas as meninas ficaram mais calmas e Carmen sentiu uma esperança renascer. Mas na madrugada seguinte, o choro voltou com a mesma intensidade. A segunda tentativa foi com um curandeiro de uma cidade vizinha, seu Miguel, que segundo comentários locais tinha o dom de descarregar energias negativas. Carmen fez a viagem de 2 horas de ônibus, carregando as 2 bebês chorosas, enfrentando olhares reprovadores dos outros passageiros. Seu Miguel foi gentil, disse que sentia uma perturbação espiritual ao redor das crianças, fez defumações com ervas e disse orações. Novamente houve uma melhora temporária seguida pelo retorno do problema. Carmen começou a se questionar se estava enlouquecendo. Ela, que sempre foi uma pessoa racional, estava peregrinando por curandeiros e benzedeiras em busca de uma solução mágica para o que provavelmente era apenas um problema médico ainda não diagnosticado. Mas a cada tentativa frustrada, sua esperança diminuía mais. Foi então que sua vizinha, Dona Aparecida, uma católica devota, fez uma sugestão diferente. Carmen, você já tentou levar as meninas numa igreja de verdade? Não essas coisas de curandeiro, mas numa igreja católica, para serem abençoadas por um padre. Carmen nunca havia considerado essa possibilidade. Religião organizada sempre lhe pareceu cheia de regras e julgamentos. Roberto apoiou a ideia com uma lógica simples. Carmen, a gente já tentou medicina, já tentou essas outras coisas. Se não funcionar, pelo menos a gente pode dizer que tentou tudo. Era uma lógica desesperada, mas fazia sentido para 2 pais que estavam no limite de suas forças. Carmen decidiu que iria, mas escolheria uma igreja pequena, discreta, onde não conhecesse ninguém. Ela não queria enfrentar os olhares de julgamento de pessoas que a conheciam e que certamente pensariam que ela havia perdido a cabeça ao buscar soluções religiosas para um problema que consideravam de falta de pulso firme com as crianças. A Igreja São Francisco foi a escolhida. Uma pequena capela no centro da cidade, simples, sem ostentação, frequentada principalmente por pessoas mais velhas.
Carmen pensou que seria o lugar perfeito para passar despercebida, fazer sua tentativa e ir embora sem criar constrangimentos. Na noite anterior à ida à igreja, Carmen quase desistiu 3 vezes. Ela se sentia hipócrita. Como poderia pedir ajuda a um Deus no qual não acreditava mais? Como poderia entrar numa igreja depois de anos criticando a religiosidade das pessoas? Mas, quando olhou para suas filhas, que choravam inconsolavelmente nos berços, ela soube que o orgulho era um luxo que não podia se dar. Roberto a encorajou. Carmen, você é uma boa mãe fazendo tudo o que pode pelas suas filhas. Não tem nada de errado em tentar todos os caminhos possíveis. Suas palavras deram a Carmen a coragem que ela precisava para dar o próximo passo nessa jornada que estava prestes a mudar completamente suas vidas. Naquela madrugada, Carmen fez uma oração diferente de todas as outras. Não foi uma oração de desespero, mas uma oração de rendição. Deus, eu não sei se acredito no Senhor, mas minhas filhas precisam de ajuda. Se o Senhor existe, se o Senhor pode fazer alguma coisa, eu estou disposta a tentar. Eu me rendo. Deixe-me contar o que aconteceu quando Carmen finalmente tomou coragem para dar esse passo de fé, mesmo com todas as suas dúvidas e resistências internas. Era um domingo de manhã, e Carmen acordou com uma sensação estranha, uma mistura de nervosismo, expectativa e um tipo de paz que ela não sentia há meses. Carmen escolheu uma roupa simples, vestiu as gêmeas com as roupinhas mais bonitas que tinham, um macacãozinho rosa claro, que a avó havia dado de presente. Preparou a bolsa de bebê com tudo que pudesse precisar. Fraldas, lenços, mamadeiras, chupetas, babadores. Era como se estivesse se preparando para uma batalha, não para uma visita à igreja. Roberto quis acompanhá-la, mas Carmen preferiu ir sozinha. Se for para passar vergonha, prefiro passar sozinha, ela disse, tentando fazer uma piada para disfarçar o nervosismo. Na verdade, ela tinha medo de que a presença do marido, que também era cético em relação à religião, pudesse de alguma forma contaminar a experiência com energia negativa. O caminho até a Igreja São Francisco levava cerca de 15 minutos a pé. Carmen decidiu ir caminhando, esperando que o movimento pudesse acalmar as bebês. E algo surpreendente aconteceu. Pela primeira vez em meses, Sofia e Isabela ficaram relativamente calmas durante o trajeto. Não era um silêncio completo, mas não era o choro desesperado de sempre. Carmen ousou sentir uma ponta de esperança. Quando chegou na igreja, a missa já havia começado. Carmen ficou alguns minutos parada na porta, ouvindo os cânticos que vinham do interior. Era uma melodia suave, cantada por vozes principalmente idosas, que criava uma atmosfera de paz que ela não sentia há muito tempo. Por um momento ela quase teve coragem de entrar. Carmen escolheu o último banco, o mais próximo da porta, para poder sair rapidamente se as bebês começassem a incomodar muito. Ela se sentou silenciosamente, tentando não chamar atenção, segurando as 2 filhas no colo de forma a ocupar o menor espaço possível. Por alguns minutos, tudo parecia estar funcionando. A igreja era simples, mas havia algo no ambiente que tocava o coração de Carmen. Não era luxuosa nem imponente, apenas um espaço onde se podia sentir uma presença especial. As imagens dos santos pareciam sorrir com benevolência, e a luz que entrava pelos vitrais criava um ambiente quase mágico de serenidade. O Padre João, um homem de cerca de 50 anos, falava sobre esperança e fé em momentos difíceis. Suas palavras pareciam direcionadas especificamente para Carmen, como se ele soubesse exatamente pelo que ela estava passando. Muitas vezes, dizia ele, Deus permite que passemos por tribulações não como castigo, mas como preparação para recebermos uma bênção maior do que podemos imaginar. Carmen se emocionou com essas palavras. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Lágrimas de uma alma ferida que finalmente encontrava um espaço onde podia ser vulnerável sem julgamento. Ela abraçou suas filhas mais forte, sussurrando: "Minhas pequenas, talvez a gente tenha encontrado um lugar onde podem nos ajudar." Mas como se fosse um teste, as gêmeas começaram a chorar exatamente no momento mais solene da missa. Carmen se desesperou. Todas as cabeças se viraram para ela e ela sentiu o rosto queimar de vergonha. Estava pronta para se levantar e sair correndo quando algo extraordinário aconteceu. Uma freira que estava sentada algumas fileiras à frente se levantou calmamente e caminhou em direção a Carmen. Era uma mulher de cerca de 60 anos, com um rosto sereno
e olhos que irradiavam uma paz inexplicável. Ela não parecia incomodada com o choro das bebês. Pelo contrário, havia em sua expressão uma compaixão genuína que tocou imediatamente o coração de Carmen. "Posso ajudá-la, minha filha?" Foram as primeiras palavras de Irmã Teresa, ditas com uma ternura que Carmen não ouvia há meses. Não havia julgamento na sua voz, nem impaciência. Apenas o oferecimento sincero de ajuda de alguém que genuinamente se importava. Carmen estava tão emocionada que mal conseguia falar. "Irmã, minhas filhas não param de chorar há meses. Eu não sei mais o que fazer", ela disse com a voz embargada. "Eu nem sei por que vim aqui. Eu nem acredito muito nessas coisas, mas eu estou desesperada." Irmã Teresa sorriu com uma compreensão que tocou a alma de Carmen. "Minha filha, Deus não liga se você acredita ou não neste momento. Ele já sabia que você viria aqui hoje. Posso segurá-las um pouco?" A pergunta foi feita com tanta naturalidade que Carmen, surpresa, entregou Sofia primeiro nos braços da freira. O que aconteceu a seguir foi algo que Carmen jamais esqueceria pelo resto de sua vida. Um momento que marcaria o início de uma transformação que ela nem podia imaginar que fosse possível. O que a Irmã Teresa fez a seguir vai te emocionar de uma forma que você nunca imaginou ser possível. Quando ela pegou Sofia nos braços, algo que desafiava toda a lógica humana aconteceu na frente dos olhos incrédulos de Carmen e de toda a congregação que estava presente naquele momento sagrado. Sofia, que chorava desesperadamente apenas segundos antes, se acalmou instantaneamente. Não foi uma diminuição gradual do choro, foi um silêncio imediato, como se um interruptor tivesse sido desligado. A bebê se aconchegou nos braços da freira, como se finalmente tivesse encontrado o lugar onde sempre deveria estar. Seus pequenos punhos, que estavam cerrados de tanto chorar, se abriram delicadamente, e ela olhou para a Irmã Teresa com uma expressão de paz que Carmen nunca havia visto no rosto de sua filha. Carmen ficou paralisada, com a boca aberta, sem conseguir processar o que estava vendo. Como isso é possível, ela pensou. Meses de desespero, dezenas de médicos, noites sem dormir, e uma freira conseguiu em segundos o que ninguém havia conseguido fazer. "Posso pegar a outra também?" perguntou Irmã Teresa, com a mesma naturalidade de sempre, como se acalmar bebês fosse a coisa mais normal do mundo. Carmen, ainda em choque, entregou Isabela nos braços da freira. E o impossível aconteceu novamente. Isabela também se acalmou imediatamente, aninhando-se ao lado da irmã com uma serenidade angelical. Pela primeira vez em meses, Carmen ouviu o verdadeiro silêncio. Não havia choro, não havia angústia, não havia desespero. Apenas duas bebês tranquilas nos braços de uma mulher que irradiava uma paz sobrenatural. As lágrimas de Carmen mudaram de natureza. Não eram mais lágrimas de desespero, mas lágrimas de alívio, de gratidão, de esperança renascida. "Como a senhora fez isso?" Carmen perguntou com a voz trêmula de emoção. "Eu tentei tudo. Médicos, remédios, técnicas diferentes. Nada funcionou. E a senhora apenas as pegou no colo e elas se acalmaram. Como isso é possível?" Irmã Teresa sorriu com a humildade de quem conhece os mistérios de Deus, mas não se vangloria disso. "Não fui eu, minha filha. Foi a paz de Cristo que age através da oração. Essas pequenas estavam carregando um peso que não era delas para carregar. Elas são muito sensíveis ao mundo espiritual." Carmen não entendia completamente o que a freira estava dizendo, mas sentia que havia uma verdade profunda naquelas palavras. "O mundo espiritual?" ela perguntou, tentando compreender. "Sim, minha filha. Os bebês, principalmente nos primeiros meses de vida, ainda estão muito conectados com o mundo espiritual. Eles sentem coisas que nós, adultos, perdemos a capacidade de perceber. Essas pequenas estavam sentindo uma perturbação, uma angústia que não era delas, mas que estava no ambiente onde vivem." Carmen sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sem saber por quê, ela compreendeu intuitivamente que Irmã Teresa estava falando a verdade. "Mas que tipo de perturbação? O que está acontecendo com minhas filhas?" A freira olhou nos olhos de Carmen com uma compaixão profunda. "Minha filha, você tem carregado muita tristeza, muita angústia, não apenas sobre suas filhas, mas uma tristeza antiga, que vem de longe. Suas pequenas estão absorvendo essa energia e reagindo a ela da única forma que sabem, chorando." As palavras de Irmã Teresa tocaram algo muito profundo no coração de Carmen. Era como se a freira pudesse ver partes da sua alma que ela mesma não conhecia. Carmen se lembrou de perdas não elaboradas, mágoas não resolvidas, medos ancestrais que carregava sem perceber. "Irmã, eu posso perguntar, como a senhora sabe disso?
Como a senhora consegue acalmar minhas filhas assim? Carmen perguntou, genuinamente curiosa. Desde pequena, Deus me deu um dom especial, a capacidade de perceber presenças espirituais e de orar com uma força que vem diretamente do coração do Pai. Quando oro, não sou eu que oro, é o Espírito Santo que ora através de mim. E quando isso acontece, a paz de Deus se manifesta de forma real e tangível. Carmen observou suas filhas dormindo serenamente nos braços da freira. Era a primeira vez em meses que ela as via verdadeiramente em paz. Irmã, isso que está acontecendo, isso pode durar? Ou vai ser apenas temporário como todas as outras tentativas? Irmã Teresa fechou os olhos por um momento, como se estivesse ouvindo algo que Carmen não podia perceber. Depende, minha filha. Se você estiver disposta a abrir seu coração para a cura que Deus quer fazer na sua vida, essa paz pode se tornar permanente, mas vai exigir que você confie em algo maior do que você mesma. Eu não sei se tenho fé suficiente para isso, Carmen confessou, com uma honestidade dolorosa. Eu me afastei de Deus há muito tempo. Não sei nem como orar direito. A fé não é uma coisa que você precisa ter, minha filha. A fé é uma coisa que você precisa receber. E Deus já está oferecendo para você neste exato momento. Suas lágrimas de hoje são orações que chegaram direto ao coração do Pai. Naquele momento, Carmen sentiu algo que não experimentava há anos. Uma presença real, tangível, que envolvia não apenas ela, mas suas filhas e todo o ambiente ao redor. Era como se uma manta de paz tivesse descido sobre elas, protegendo-as de toda a angústia. Irmã Teresa, a senhora poderia ir à minha casa para orar pelas minhas filhas lá também. Carmen fez o pedido com uma humildade que ela não sabia que possuía. A freira sorriu com a alegria de quem acabou de receber uma missão de Deus. Claro, minha filha. Deus já me mostrou que essa é exatamente a razão pela qual Ele permitiu que nossos caminhos se cruzassem hoje. Posso ir na terça-feira à tarde? Carmen assentiu, sentindo uma mistura de expectativa e nervosismo. Ela estava prestes a permitir que uma dimensão completamente nova entrasse em sua vida. A dimensão do sobrenatural, do milagroso, do divino. Quando Irmã Teresa devolveu as bebês para Carmen, elas continuaram calmas, como se tivessem sido tocadas por algo que mudou sua própria energia interna. Carmen saiu da igreja naquele domingo, sentindo que sua vida havia se dividido em dois momentos, antes e depois do encontro com Irmã Teresa. Esta é uma daquelas histórias que mostram como Deus prepara pessoas especiais para serem instrumentos de sua graça em momentos específicos. Nos dias que se seguiram ao encontro na igreja, Carmen não conseguia parar de pensar em Irmã Teresa e no que havia acontecido naquele domingo surreal. As gêmeas, embora não tivessem voltado completamente ao choro desesperado de antes, ainda demonstravam uma inquietação que deixava Carmen ansiosa. Era como se tivessem experimentado um gostinho da paz verdadeira e agora reagissem com mais intensidade quando essa paz não estava presente. Carmen começou a entender que o que aconteceu na igreja não foi apenas um momento isolado, foi o início de algo muito maior. Roberto ficou impressionado quando Carmen contou o que havia acontecido. Homem prático e cético, ele inicialmente achou que talvez fosse apenas coincidência ou sugestionamento. Mas quando viu que as bebês realmente estavam diferentes, mesmo que sutilmente, ele começou a considerar que talvez houvesse algo além da sua compreensão acontecendo. Carmen, se essa freira pode realmente ajudar nossas filhas, eu apoio qualquer coisa, ele disse. A gente já tentou tudo o que conhece. Se tem algo que a gente não conhece e que pode funcionar, vamos tentar. Na terça-feira à tarde, Carmen arrumou a casa com um cuidado especial. Ela não sabia exatamente o que esperar da visita de Irmã Teresa, mas sentia que era importante recebê-la da melhor forma possível. Limpou todos os cômodos, trocou as roupas de cama, até colocou algumas flores do jardim em um vaso na sala. Quando Irmã Teresa chegou, Carmen ficou surpresa ao ver que ela carregava uma pequena bolsa de couro desgastada pelo tempo. São meus instrumentos de oração, explicou a freira, sorrindo gentilmente. Óleo santo, água benta, minha Bíblia e algumas relíquias que uso há muitos anos para abençoar lares e pessoas. Carmen observou fascinada, enquanto Irmã Teresa retirava cada item da bolsa com reverência. Havia uma pequena botija com óleo consagrado, um frasco com água benta da Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém, uma Bíblia tão gasta que as páginas estavam amareladas e moles de tanto uso, e algumas pequenas relíquias envolvidas em tecido branco. Irmã, posso perguntar desde quando a senhora tem esse dom?
Carmen perguntou, genuinamente curiosa. Irmã Teresa se sentou na poltrona da sala, com as gêmeas imediatamente se acalmando na sua presença. Desde criança, minha filha, eu cresci numa família muito pobre no interior da Bahia. Meu pai era alcoólatra. Minha mãe sofria de depressão severa. A casa estava sempre cheia de tristeza e conflitos. Carmen se aproximou, percebendo que estava prestes a ouvir uma história que explicaria muito sobre o dom extraordinário daquela mulher. Quando eu tinha 7 anos, continuou Irmã Teresa, comecei a ter visões. Via anjos, via Jesus, ouvia vozes que me consolavam durante as brigas dos meus pais. No início, acharam que eu estava ficando louca. Me levaram em médicos, curandeiros, até num psiquiatra da capital. E o que os médicos disseram? Perguntou Carmen, completamente absorta na história. Que eu era uma criança normal, sem nenhum problema mental. Mas as visões continuavam. Foi quando uma freira da escola onde eu estudava, Irmã Beatriz, me explicou que Deus às vezes escolhe crianças inocentes para serem seus instrumentos especiais. Carmen sentiu um arrepio. Havia algo na forma como Irmã Teresa contava sua história que transmitia uma verdade absoluta, incontestável. Irmã Beatriz me ensinou a orar de uma forma diferente, não apenas recitar orações decoradas, mas a conversar realmente com Deus, como se Ele estivesse ali na minha frente. E quando eu orava assim, coisas extraordinárias aconteciam ao meu redor. Que tipo de coisas? Carmen perguntou, com os olhos brilhando de curiosidade. Pessoas doentes que se curavam quando eu orava por elas, famílias em conflito que encontravam paz depois das minhas orações, crianças problemáticas que se acalmavam quando eu as abençoava. Aos poucos, percebi que Deus estava me usando como um canal da sua graça. Irmã Teresa parou por um momento, olhando para as gêmeas que dormiam serenamente em seus braços. Mas o dom mais forte que recebi foi o de perceber opressões espirituais. Consigo sentir quando há energias negativas ao redor das pessoas, quando há tristezas não resolvidas, quando há feridas espirituais que precisam ser curadas. Carmen sentiu que estava compreendendo algo fundamental. E a senhora sente isso nas minhas filhas? Sinto, minha filha, mas não é uma opressão que vem delas. É uma opressão que está na atmosfera espiritual da sua casa, da sua família. Suas filhas são como pequenas esponjas espirituais. Elas absorvem tudo o que está ao redor e reagem da única forma que conhecem. As palavras de Irmã Teresa tocaram algo muito profundo em Carmen. Ela começou a entender que o problema das suas filhas talvez não fosse médico nem comportamental, talvez fosse espiritual. Irmã, isso quer dizer que o problema está em mim? Carmen perguntou com uma mistura de culpa e esperança. Não é culpa sua, minha filha. São feridas antigas, tristezas que talvez nem sejam suas, mas que foram passadas de geração em geração na sua família. Suas filhas vieram para este mundo com uma sensibilidade especial, e através do sofrimento delas, Deus está mostrando que é hora de curar essas feridas. Carmen começou a chorar, não lágrimas de desespero, mas lágrimas de compreensão. Finalmente, depois de meses de perguntas sem respostas, alguém estava oferecendo uma explicação que fazia sentido no seu coração. Irmã Teresa, a senhora pode me ajudar? Pode ajudar minhas filhas? Ela perguntou, com uma humildade que vinha do fundo da alma. A freira sorriu com a confiança de quem conhece o poder infinito de Deus. Posso, minha filha, mas vai exigir que você se abra completamente para a ação de Deus na sua vida. Vai exigir que você perdoe pessoas que talvez nunca pensou em perdoar. Vai exigir que você se perdoe por coisas que talvez nem saiba que precisa perdoar. Carmen assentiu, sabendo que estava prestes a embarcar numa jornada de cura que mudaria não apenas suas filhas, mas toda a sua existência. Você já se perguntou como é sentir a presença real de Deus entrando fisicamente no ambiente onde você vive? Carmen estava prestes a experimentar isso de uma forma que marcaria sua alma para sempre, quando Irmã Teresa começou aquele que seria o primeiro de vários rituais de oração e bênção em sua casa. Vamos começar pela porta de entrada, disse Irmã Teresa pegando o frasco de água benta. Toda casa tem portais espirituais, lugares por onde energias entram e saem. Vamos abençoar cada um deles e pedir que Deus coloque anjos de guarda para proteger este lar. Carmen observou fascinada, enquanto a freira molhava os dedos na água benta e fazia o sinal da cruz na porta principal da casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu abençoo esta entrada. Que apenas paz, amor e bênçãos entrem por esta porta.
que toda energia negativa seja bloqueada pela força do sangue de Jesus Cristo. Havia algo na voz de Irmã Teresa quando ela orava que era completamente diferente de qualquer oração que Carmen já havia escutado. Não era uma recitação mecânica de palavras decoradas, era uma conversa real, íntima, poderosa com alguém que estava realmente presente, embora invisível. Agora vamos caminhar pela casa, disse Irmã Teresa. Quero que você me mostre todos os cômodos, principalmente os lugares onde vocês passam mais tempo. Elas começaram pela sala. Irmã Teresa caminhou lentamente pelo ambiente, às vezes parando em determinados pontos, fechando os olhos como se estivesse ouvindo algo que Carmen não podia perceber. Em certos lugares, ela balançava a cabeça e murmurava orações mais intensas. Há muita angústia acumulada aqui, ela disse, parada bem no centro da sala. Este é o lugar onde você mais chorou, não é? Onde passou as noites em claro tentando acalmar as meninas. Carmen ficou arrepiada com a precisão da percepção de Irmã Teresa. Como a senhora sabe disso? Consigo sentir, minha filha. A angústia deixa marcas espirituais nos ambientes. É como uma impregnação energética que fica no ar, nas paredes, nos móveis. Vamos limpar isso tudo. Irmã Teresa abriu sua Bíblia numa passagem do Salmo 91 e começou uma oração poderosa. O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Senhor Jesus, eu declaro que esta casa está sob a proteção do teu sangue precioso. Toda a angústia acumulada aqui seja dissolvida pelo poder do teu amor. Enquanto ela orava, Carmen sentia uma mudança física no ambiente. Era como se o ar ficasse mais leve, mais respirável. A sensação de opressão que ela nem sabia que existia começou a se dissipar. Elas foram para a cozinha, onde Irmã Teresa fez uma descoberta importante. Minha filha, você tem o hábito de chorar enquanto prepara as mamadeiras das bebês? Carmen ficou impressionada com a pergunta. Como a senhora sabe? Sim, principalmente de madrugada, quando estou exausta e desesperada, eu choro enquanto preparo o leite. As lágrimas de desespero também deixam marcas espirituais, explicou Irmã Teresa. E quando você alimenta suas filhas com mamadeiras preparadas em meio ao desespero, elas absorvem essa energia junto com o alimento. Carmen nunca havia pensado nisso, mas fazia total sentido. Irmã, isso quer dizer que eu estava passando meu desespero para minhas filhas através da comida? Não intencionalmente, minha filha, mas a energia com que preparamos o alimento das crianças é absorvida por elas. Por isso vamos abençoar esta cozinha de forma especial, para que tudo que for preparado aqui seja feito com amor e paz. Irmã Teresa ungiu os fogões, a geladeira, os armários onde ficavam guardados os utensílios dos bebês. Ela orou especificamente sobre cada mamadeira, cada pratinho, cada colherzinha. Senhor, que tudo que for preparado nesta cozinha para alimentar essas crianças seja temperado com teu amor e tua paz. Quando chegaram ao quarto das gêmeas, Irmã Teresa parou na porta e ficou em silêncio por alguns minutos. Carmen podia ver que ela estava concentrada, como se estivesse percebendo coisas invisíveis. Este quarto carrega a maior concentração de sofrimento, ela disse finalmente. É aqui que as pequenas mais choraram, onde você mais se desesperou, onde a família toda mais sofreu. Mas também é aqui que vamos fazer a transformação mais poderosa. Irmã Teresa entrou no quarto e foi direto até os berços das gêmeas. Sofia e Isabela estavam acordadas, mas completamente calmas, observando a freira com seus olhinhos brilhantes. Vou fazer uma oração muito especial sobre cada uma delas, disse Irmã Teresa. Ela colocou as mãos sobre a cabeça de Sofia e começou uma oração que Carmen sentiu tocar sua alma. Senhor Jesus, esta pequena criatura é preciosa aos teus olhos. Ela veio ao mundo com um propósito divino, mas tem sido perturbada por energias que não são dela para carregar. Eu declaro, em nome de Jesus, que toda opressão seja quebrada sobre a vida desta criança, que ela durma na paz do Senhor, que ela desperte na alegria do Senhor, que ela cresça na proteção do Senhor. Durante a oração, Sofia fechou os olhinhos e teve uma expressão de paz que Carmen nunca havia visto. Era como se ela finalmente estivesse recebendo algo que sua alma havia estado esperando desde o nascimento. A mesma oração foi feita sobre Isabela, com o mesmo resultado impressionante. As duas bebês adormeceram profundamente, com uma serenidade angelical. Agora, disse Irmã Teresa, vamos orar sobre você, mãe, porque a cura das filhas passa pela cura da mãe. O que aconteceu naquela mesma noite foi algo que Carmen jamais esqueceria pelo resto de sua vida.
Pela primeira vez desde que as gêmeas nasceram, elas dormiram por 6 horas consecutivas. Carmen acordou assustada, olhou o relógio e não conseguiu acreditar. Eram 4 da manhã e não havia som algum vindo do quarto das bebês. Ela se levantou rapidamente, o coração disparado, pensando que algo terrível havia acontecido. Quando chegou ao quarto, encontrou Sofia e Isabela dormindo profundamente, com uma expressão de paz tão serena que pareciam pequenos anjos. Carmen ficou parada ali por vários minutos, apenas observando suas filhas dormirem verdadeiramente em paz pela primeira vez. Roberto acordou com o movimento da esposa e veio ver o que estava acontecendo. Quando percebeu que as bebês estavam dormindo tranquilamente, ele abraçou Carmen e os dois choraram juntos, lágrimas de alívio, de gratidão, de esperança renovada. Carmen, será que isso é real? Roberto perguntou, ainda sem conseguir acreditar. Será que elas realmente vão melhorar? Eu não sei, Carmen respondeu. Mas pela primeira vez em meses eu sinto que sim. Tem algo diferente no ar desta casa. É como se uma paz que não existia antes tivesse chegado aqui. Nos dias seguintes, Irmã Teresa continuou visitando a família, sempre no final da tarde, sempre trazendo sua pequena bolsa de instrumentos de oração. A cada visita, ela fazia orações específicas sobre diferentes aspectos da vida familiar. Minha filha, disse Irmã Teresa durante a terceira visita, preciso te ensinar algumas orações para você fazer quando eu não estiver aqui. A presença de Deus não pode depender apenas das minhas visitas. Precisa ser uma realidade constante nesta casa. Carmen se sentou ao lado da freira, ansiosa para aprender. Ela nunca havia se interessado por orações, mas agora compreendia que elas eram instrumentos poderosos de transformação. Primeira coisa, ensinou Irmã Teresa, quando você for colocar as meninas para dormir, faça sempre uma oração de proteção sobre elas. Coloque sua mão sobre a cabecinha de cada uma e diga: Senhor Jesus, eu entrego minhas filhas nas tuas mãos, que elas durmam protegidas pelos teus anjos, que tenham sonhos de paz, que despertem renovadas pelo teu amor. Carmen repetiu a oração, tentando memorizar cada palavra. Havia algo na simplicidade daquelas palavras que tocava seu coração de mãe. Segunda coisa, continuou Irmã Teresa, quando você for preparar o leite delas, ore sobre cada mamadeira. Diga: Senhor, que este alimento seja abençoado, que nutra não apenas o corpo das minhas filhas, mas também suas almas, que seja temperado com teu amor e tua paz. Carmen começou a praticar essas orações imediatamente. E o mais surpreendente é que cada vez que ela orava, sentia uma mudança real em seu próprio coração. A ansiedade diminuía, a paz aumentava, e essa transformação interior se refletia diretamente no comportamento das gêmeas. Irmã Teresa, Carmen perguntou durante uma das visitas, por que as orações funcionam? Como palavras podem ter tanto poder? A freira sorriu com a paciência de uma educadora espiritual experiente. Minha filha, as orações não são apenas palavras, são pontes que conectam nosso coração com o coração de Deus. Quando oramos com fé verdadeira, criamos um canal por onde o poder divino pode fluir e transformar nossa realidade. Carmen estava aprendendo que a oração não era um exercício religioso vazio, mas uma tecnologia espiritual real, capaz de produzir mudanças concretas no mundo físico. Uma semana após a primeira visita de Irmã Teresa, aconteceu algo que confirmou definitivamente para Carmen que estava vivenciando um milagre real. Durante uma das madrugadas, Isabela acordou e, ao invés de chorar desesperadamente como sempre fazia, ela apenas se mexeu um pouco no berço, como se estivesse tentando encontrar uma posição mais confortável. Carmen se levantou para ver o que estava acontecendo e encontrou sua filha acordada, mas completamente calma, observando o teto com curiosidade. Minha pequena, Carmen sussurrou, você está bem? Isabela virou a cabecinha na direção da mãe e, pela primeira vez desde que nasceu, sorriu, um sorriso genuíno, sereno que derreteu o coração de Carmen. Roberto! Carmen chamou o marido emocionada. Vem ver! Isabela sorriu para mim. Roberto chegou correndo e presenciou um momento que eles guardariam para sempre na memória. Sua filha, que sempre foi fonte de preocupação e desespero, sorrindo serenamente para os pais no meio da madrugada. Carmen, Roberto disse com a voz embargada de emoção, nossas filhas estão curando. Não sei como, não sei porquê, mas elas estão curando. Irmã Teresa havia explicado que a cura espiritual não acontece de uma hora para outra.
mas por camadas. A cada oração, a cada bênção, uma nova camada de opressão era removida, permitindo que a paz natural das crianças fosse se manifestando gradualmente. Carmen começou a perceber mudanças não apenas nas gêmeas, mas em si mesma. A ansiedade crônica que a atormentava há anos estava diminuindo. Ela estava redescobrindo a alegria de ser mãe, o prazer de cuidar de suas filhas, a esperança num futuro feliz para sua família. Irmã Teresa, Carmen disse durante uma das visitas, eu sinto que não estou apenas vendo minhas filhas melhorarem. Eu sinto que estou melhorando junto com elas. A freira assentiu com um sorriso sábio. É exatamente isso que está acontecendo, minha filha. Deus está curando toda a família, não apenas as bebês. Ele está removendo feridas antigas, medos ancestrais, padrões de sofrimento que talvez existissem na sua linhagem familiar há gerações. Carmen começou a entender que suas filhas não eram apenas vítimas de um problema inexplicável. Elas eram instrumentos que Deus havia usado para trazer cura e transformação para toda a família. Deixe-me contar como Deus completou essa obra maravilhosa na vida desta família, de uma forma que superou todas as expectativas e tocou não apenas Carmen e Roberto, mas toda a comunidade ao redor. Após um mês de visitas regulares de Irmã Teresa e orações constantes, algo extraordinário estava acontecendo na casa da família Silva. Carmen acordava todos os dias com uma sensação que ela havia esquecido que existia: esperança. Não apenas a esperança de que suas filhas melhorassem, mas uma esperança profunda sobre a vida, sobre o futuro, sobre as possibilidades que Deus tinha reservado para sua família. As gêmeas não apenas pararam de chorar constantemente, elas se tornaram bebês alegres, curiosas, que interagiam com os pais de forma saudável e natural. Sofia desenvolveu o hábito de sorrir sempre que via a mãe se aproximar, e Isabela começou a balbuciar sons melodiosos que enchiam a casa de vida e alegria. Carmen, disse Roberto numa manhã, observando as filhas brincando tranquilamente no berço, eu sinto como se tivéssemos ganhado nossas filhas de volta, como se elas finalmente pudessem ser quem sempre foram destinadas a ser. Carmen compreendeu exatamente o que o marido queria dizer. Era como se durante todos aqueles meses de choro, as verdadeiras personalidades das gêmeas estivessem escondidas sob uma nuvem de opressão espiritual. Agora que essa nuvem havia se dissipado, elas podiam brilhar com sua luz natural. Mas a transformação mais surpreendente estava acontecendo com a própria Carmen. Irmã Teresa havia explicado que a cura das filhas passava necessariamente pela cura da mãe, e isso estava se manifestando de formas que Carmen nem esperava. Durante uma das sessões de oração, Irmã Teresa havia abordado questões profundas da vida de Carmen que ela nem sabia que afetavam sua maternidade. Minha filha, você carrega uma ferida profunda relacionada ao abandono. Isso está criando um medo inconsciente de que suas filhas também a abandonem, e esse medo se manifesta como ansiedade extrema. Carmen ficou chocada com a precisão da percepção da freira. Ela se lembrou de quando tinha 8 anos e seu pai saiu de casa prometendo voltar, mas nunca mais voltou. Essa ferida de abandono havia moldado todas suas relações posteriores, incluindo sua forma de maternar. Irmã, como essa ferida antiga pode estar afetando minhas filhas? Carmen perguntou, genuinamente interessada em entender. Quando uma mãe tem medo do abandono, ela transmite uma energia de desespero e controle para os filhos. As crianças sentem que a mãe está desesperada e isso as deixa inseguras. Elas choram porque sentem a instabilidade emocional da mãe, não porque há algo errado com elas. Essa revelação foi um divisor de águas para Carmen. Ela começou a entender que suas filhas não estavam rejeitando-a, elas estavam reagindo ao seu próprio desequilíbrio emocional. Irmã Teresa guiou Carmen através de um processo de cura emocional profundo. Vamos orar pela cura dessa ferida de abandono. Vamos pedir para Jesus curar a menina de 8 anos que ainda chora dentro de você pela falta do pai. Durante essa oração específica, Carmen experimentou algo que ela nunca havia vivenciado, uma sensação real da presença de Jesus curando partes quebradas da sua alma. Ela chorou como não chorava há anos, mas eram lágrimas de libertação, não de desespero. Jesus, orou Irmã Teresa, com as mãos sobre a cabeça de Carmen, eu te peço que cures a ferida de abandono no coração desta tua filha. Mostra para ela que tu nunca a abandonaste, que sempre estiveste ao lado dela, mesmo quando ela não conseguia te perceber. Liberta-a do medo de ser abandonada,
para que ela possa amar suas filhas com liberdade e confiança. Durante essa oração, Carmen teve uma experiência mística que mudou sua vida para sempre. Ela teve uma visão clara de Jesus, segurando a mão da menina de 8 anos que ela havia sido, consolando-a no dia em que seu pai foi embora. Era como se Deus estivesse mostrando que ele sempre esteve presente, mesmo nos momentos mais dolorosos da sua infância. Minha filha, disse Jesus na visão, eu nunca te abandonei. Eu estava ali quando você chorou pela falta do seu pai. Eu enxuguei suas lágrimas, mesmo quando você não conseguia me ver. E agora, eu estou curando essa ferida para que você possa ser a mãe que suas filhas precisam. Carmen saiu dessa sessão de oração completamente transformada. A ansiedade crônica que a acompanhava há décadas havia desaparecido. Ela se sentia leve, liberta, capaz de amar suas filhas sem o desespero que as perturbava. Roberto notou a mudança imediatamente. Carmen, você está diferente. Seus olhos estão brilhando de novo, como quando nos conhecemos. E era verdade. Carmen havia reencontrado sua essência, sua alegria natural, sua confiança como mulher e como mãe. Irmã Teresa explicou que esse tipo de cura em camadas era comum quando Deus decidia intervir numa família. As filhas foram um instrumento que Deus usou para trazer cura para feridas antigas que precisavam ser tratadas. Agora que você está curada, elas podem ser simplesmente crianças normais, sem carregar o peso dos traumas familiares. A transformação foi tão radical que os vizinhos começaram a comentar. Dona Conceição, que antes reclamava do choro das bebês, agora dizia: Carmen, que bebês lindas você tem. Elas estão sempre sorrindo quando passo na frente da sua casa. Carmen começou a receber visitas novamente. Amigas que haviam se afastado voltaram a procurá-la, impressionadas com a mudança nas gêmeas e nela mesma. Carmen, o que aconteceu? Suas filhas estão completamente diferentes, perguntavam curiosas. Carmen sempre respondia com honestidade. Deus enviou uma pessoa muito especial para nossas vidas. Irmã Teresa nos ensinou que alguns problemas só podem ser resolvidos através da oração e da fé verdadeira. Irmã Teresa havia se tornado não apenas uma conselheira espiritual, mas uma verdadeira mãe espiritual para Carmen. Ela continuava visitando a família, mas agora as visitas eram de acompanhamento, de fortalecimento da fé, de ensino sobre como manter a casa espiritualmente protegida. Minha filha, disse Irmã Teresa durante uma das últimas visitas intensivas, você aprendeu algo que muitas pessoas levam uma vida inteira para descobrir, que a oração verdadeira tem poder real para transformar nossa realidade. Agora você pode ensinar isso para outras mães que estão passando pelo que você passou. Carmen se sentia preparada para essa missão. Ela havia experimentado o poder transformador de Deus de forma tão concreta que não poderia mais duvidar da realidade do mundo espiritual e da eficácia da oração genuína. Esta é uma daquelas histórias que mostram como Deus age de forma misteriosa e perfeita, revelando seus planos maiores exatamente no momento certo. Durante a que seria a última visita intensiva de Irmã Teresa, ela compartilhou com Carmen revelações que explicariam completamente o que havia acontecido com as gêmeas e por quê. Minha filha, disse Irmã Teresa sentada na poltrona da sala, com Sofia e Isabela brincando tranquilamente no tapete, preciso te contar algo que Deus me revelou durante minhas orações sobre sua família. Suas filhas são crianças muito especiais, com uma sensibilidade espiritual extraordinária. Carmen se aproximou, sabendo que estava prestes a ouvir algo que mudaria para sempre sua compreensão sobre suas filhas e sobre tudo o que haviam vivido. Durante minhas vigílias de oração, continuou Irmã Teresa, Jesus me mostrou que Sofia e Isabela vieram ao mundo com uma missão específica. Elas são como pequenas intercessoras, crianças que têm a capacidade de perceber quando há feridas espirituais na família e reagir a essas feridas de forma intensa. Carmen sentiu um arrepio de reconhecimento. Irmã, isso quer dizer que o choro delas tinha um propósito? Exatamente, minha filha. O choro constante não era um problema, era um sinal. Era Deus usando a sensibilidade espiritual delas para mostrar que havia feridas familiares que precisavam ser curadas. Elas estavam intercedendo à sua maneira pela cura da família. Carmen começou a chorar, mas eram lágrimas de compreensão e gratidão. Tudo começava a fazer sentido de uma forma que ela nunca havia imaginado. Jesus me mostrou também
revelou Irmã Teresa, que a ferida de abandono que você carregava não era apenas sua, era uma ferida geracional, que vinha da sua avó, passou para sua mãe e chegou até você. Suas filhas vieram para quebrar esse ciclo, para trazer cura para toda a linhagem familiar. Carmen se lembrou da sua avó materna, que havia sido abandonada pelo marido na época da Segunda Guerra Mundial, e da sua própria mãe, que sempre teve dificuldades para se relacionar e confiar nas pessoas. Era impressionante perceber como padrões familiares podiam ser transmitidos através das gerações. Irmã Teresa, isso quer dizer que minhas filhas sofreram para nos curar? Carmen perguntou, com uma mistura de gratidão e culpa. Não sofreram, minha filha. Elas cumpriram sua missão. O que para nós parecia sofrimento, para elas era intercessão. Crianças com essa sensibilidade espiritual especial muitas vezes vêm ao mundo exatamente para isso, para serem instrumentos de cura familiar. Irmã Teresa se levantou e foi até onde as gêmeas brincavam. Ela se ajoelhou ao lado delas e as abençoou com uma oração especial. Senhor Jesus, eu te agradeço por estas pequenas intercessoras que usaste para trazer cura para esta família. Agora que a missão delas está cumprida, que elas possam crescer em paz, alegria e saúde, sabendo que são muito preciosas aos teus olhos. Durante essa oração, algo extraordinário aconteceu. Sofia e Isabela pararam de brincar e olharam diretamente para a Irmã Teresa, como se entendessem perfeitamente o que estava sendo dito. Depois, sorriram simultaneamente, com uma expressão de paz e contentamento que tocou profundamente o coração de Carmen. Viu só? Disse Irmã Teresa. Elas sabem que cumpriram sua missão. Agora podem ser simplesmente crianças normais, crescendo numa família curada e abençoada. Carmen abraçou suas filhas, sentindo uma gratidão imensa por ter sido escolhida para ser mãe de crianças tão especiais. Irmã, como posso agradecer por tudo que a senhora fez por nós? Você não precisa me agradecer, minha filha. Precisa agradecer a Deus que me usou como instrumento, e a melhor forma de agradecer é compartilhando sua história com outras mães que estão passando pelo que você passou. Irmã Teresa explicou que o dom de percepção espiritual que ela possuía vinha de anos de jejum, oração e dedicação total a Deus. Quando jovem, eu fiz uma promessa ao Senhor, que dedicaria minha vida inteira a ser seu instrumento de cura e libertação. Por isso, Ele me permite ver e sentir coisas que outras pessoas não conseguem perceber. Como é ter esse dom, irmã? Carmen perguntou genuinamente curiosa. É uma responsabilidade grande. Minha filha, quando você consegue ver o sofrimento espiritual das pessoas, não pode fingir que não vê. Precisa agir, precisa orar, precisa se colocar à disposição de Deus para ser usada na vida delas. Às vezes é pesado, mas a alegria de ver famílias sendo restauradas como a sua compensa tudo. Carmen compreendeu que havia sido abençoada por ter cruzado com uma pessoa verdadeiramente santa, alguém que havia dedicado sua vida inteiramente ao serviço de Deus e do próximo. Irmã Teresa, Carmen disse, eu gostaria de aprender mais sobre a oração, sobre como ter uma fé como a sua. A freira sorriu com alegria. Isso é exatamente o que Deus quer, minha filha. Ele usou essa situação não apenas para curar sua família, mas para despertar em você uma fome espiritual genuína. Vou te ensinar tudo o que sei sobre oração, sobre vida espiritual, sobre como manter sua casa sempre protegida e abençoada. Carmen sabia que estava iniciando uma nova fase da sua vida, não apenas como mãe curada, mas como uma mulher de fé genuína, capaz de ajudar outras pessoas que passassem por situações similares. Naquela noite, depois que Irmã Teresa foi embora, Carmen fez uma oração diferente de todas que havia feito antes. Não era uma oração de desespero, nem de pedido, mas uma oração de gratidão e consagração. Senhor, obrigada por ter usado minhas filhas para me curar e me trazer de volta para ti. Eu consagro minha vida e minha família ao teu serviço. Usa-nos como instrumentos da tua paz. Era o início de uma jornada espiritual que transformaria não apenas Carmen, mas toda a sua comunidade. Você não vai acreditar na transformação completa que aconteceu nesta família e como ela se tornou uma fonte de esperança para toda a comunidade. 6 meses depois daquela primeira visita desesperada à Igreja São Francisco, Carmen era uma pessoa irreconhecivelmente transformada e sua história havia se espalhado por toda a região. Sofia e Isabela, agora com 1 ano de idade, eram bebês completamente saudáveis, alegres e sorridentes. Elas dormiam tranquilamente todas as noites, brincavam durante o dia,
interagiam amorosamente com os pais e se desenvolviam normalmente em todos os aspectos. O pesadelo dos primeiros meses parecia ter sido apenas um sonho distante. Carmen havia se tornado uma mulher de fé sólida e inabalável. Ela acordava todos os dias com uma rotina de oração que incluía agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas e interceder por outras famílias que estivessem passando por dificuldades. Sua casa se transformou num verdadeiro santuário de paz, onde a presença de Deus era palpável. Roberto, inicialmente cético, tornou-se um homem de fé após presenciar a transformação milagrosa da sua família. Ele começou a frequentar a igreja regularmente e se tornou um dos maiores defensores do poder da oração. Eu vi com meus próprios olhos, ele dizia para quem quisesse ouvir, como Deus transformou nossa família através de uma freira santa. A relação de Carmen com irmã Teresa evoluiu para uma verdadeira amizade espiritual. A freira continuava visitando a família mensalmente, mas agora as visitas eram de discipulado espiritual. Ela estava ensinando Carmen a desenvolver sua própria sensibilidade espiritual e sua capacidade de orar pelos outros. Minha filha, disse irmã Teresa durante uma dessas visitas de mentoria, Deus tem planos maiores para você. Ele não curou sua família apenas para sua própria felicidade, mas para fazer de você um instrumento de esperança para outras mães. Carmen sentia essa chamada no seu coração. Ela havia começado a receber visitas de outras mães da região que estavam passando por situações difíceis com seus filhos. Crianças que não dormiam, que choravam excessivamente, que tinham comportamentos inexplicáveis. Carmen, disse Dona Márcia, uma vizinha que havia procurado sua ajuda, meu filho de 2 anos não para de fazer birras terríveis. Os médicos dizem que é normal, mas eu sinto que tem algo mais. Você poderia orar por ele? Carmen se lembrou de quando ela mesma estava desesperada e como as palavras de esperança de irmã Teresa haviam sido como água no deserto. Ela abraçou Dona Márcia e disse, claro que posso. Vou orar por seu filho e te ensinar algumas orações para você fazer em casa. Seguindo o exemplo de irmã Teresa, Carmen começou a visitar casas de famílias em dificuldades, sempre levando orações, conselhos espirituais e, principalmente, esperança. Ela descobriu que tinha uma habilidade natural para perceber quando há problemas espirituais nas famílias e para orientar as pessoas sobre como buscar a cura através da fé. A Igreja São Francisco se tornou um local especial para Carmen. Padre João, impressionado com a transformação da família e com o testemunho de irmã Teresa sobre o dom espiritual que Carmen estava desenvolvendo, convidou-a para liderar um grupo de oração para mães em dificuldades. Carmen, disse Padre João, você tem uma experiência real de como Deus pode transformar situações impossíveis. Outras mães precisam ouvir sua história e aprender com sua fé. Carmen aceitou o convite com humildade, sabendo que estava sendo chamada para uma missão maior. O grupo de oração, que começou com apenas 5 mães, cresceu rapidamente. Mulheres vinham de cidades vizinhas para participar dos encontros, onde Carmen compartilhava sua experiência e ensinava as orações que aprendera com irmã Teresa. Durante um desses encontros, aconteceu algo que confirmou definitivamente o chamado de Carmen. Uma jovem mãe chamada Ana chegou ao grupo carregando um bebê de 3 meses que chorava constantemente, numa situação quase idêntica à que Carmen havia vivido. Por favor, Ana implorou. Alguém pode me ajudar? Meu filho não para de chorar há 2 meses. Já fui em todos os médicos, ninguém encontra nada errado. Eu estou enlouquecendo. Carmen olhou para aquela mãe desesperada e viu a si mesma alguns meses antes. Ela se aproximou de Ana, pegou o bebê no colo e fez uma oração silenciosa pedindo a Deus que agisse através dela, como havia agido através de irmã Teresa. Para a surpresa de todos os presentes, o bebê se acalmou imediatamente nos braços de Carmen, exatamente como havia acontecido quando irmã Teresa pegou suas filhas pela primeira vez. Ana começou a chorar de emoção e todas as outras mães presenciaram um milagre real. Como você fez isso? Ana perguntou incrédula. Carmen respondeu com as mesmas palavras que irmã Teresa havia dito para ela. Não fui eu. Foi a paz de Cristo agindo através da oração. Seu filho está sentindo algo que você ainda não percebeu, mas Deus vai mostrar o caminho. A partir desse dia, Carmen soube com certeza qual era sua missão na vida. Deus havia permitido que suas filhas passassem por aquela situação difícil para prepará-la para ser um instrumento de cura e esperança para outras famílias. Irmã Teresa, quando soube do que havia acontecido,
Sorriu com orgulho de uma mentora, vendo sua discípula crescer espiritualmente. Minha filha, agora você entende por que Deus permitiu que você passasse por tudo aquilo. Ele estava te preparando para ser suas mãos e sua voz para outras mães que precisam de esperança. Carmen desenvolveu uma rotina de vida completamente dedicada à sua família e à sua missão espiritual. Todas as manhãs, depois de cuidar de Sofia e Isabela, ela separava um tempo para orar por todas as famílias que haviam pedido sua intercessão. À tarde, recebia visitas de mães em dificuldades e, às noites, participava dos grupos de oração na igreja. Roberto se tornou seu maior apoiador nessa missão. Carmen, ver você ajudando outras famílias a encontrarem a paz que nós encontramos é a coisa mais bonita do mundo, ele dizia. Nossas filhas não passaram por aquilo à toa. Foi para que você pudesse ajudar muita gente. A transformação de Carmen impactou toda a sua família estendida. Dona Rosa, sua mãe, ficou emocionada ao ver a filha se tornar uma mulher de fé tão sólida. Carmen, você se tornou a mulher que eu sempre orei para que você fosse, ela disse com lágrimas nos olhos. Um ano depois do início dessa jornada, Carmen recebeu uma carta que a emocionou profundamente. Era de Ana, a mãe cujo bebê havia se acalmado em seus braços durante o grupo de oração. Querida Carmen, dizia a carta, quero que você saiba que meu filho está completamente curado. Depois daquele dia na igreja, seguindo suas orientações de oração, ele se tornou um bebê tranquilo e feliz. Mas, mais importante que isso, eu me tornei uma mulher de fé. Estou ajudando outras mães na minha cidade, ensinando as orações que você me ensinou. O milagre que Deus fez na sua vida está se multiplicando através de muitas outras famílias. Obrigada por ter sido instrumento de Deus na minha vida. Carmen guardou essa carta como um tesouro. Ela representava a confirmação de que sua experiência de dor havia sido transformada em fonte de cura para muitas outras pessoas. Sofia e Isabela cresceram sabendo que eram crianças especiais, não apenas para seus pais, mas para Deus. Carmen sempre contava para elas, de forma apropriada para a idade, como Deus as havia usado quando eram bebês para trazer cura para toda a família. Minhas pequenas, Carmen dizia, vocês são intercessoras de Deus. Mesmo quando eram bebezinhas, vocês estavam orando à maneira de vocês para que nossa família fosse curada. A história da família Silva se espalhou por toda a região, trazendo esperança para muitas pessoas que estavam passando por situações difíceis. Carmen aprendeu que muitas pessoas encontram respostas extraordinárias quando abrem o coração para o poder transformador da oração e da fé genuína em Deus. Irmã Teresa continuou sendo uma mentora espiritual para Carmen, mas agora com orgulho de ver sua discípula se tornar também uma instrumento de Deus para outras famílias. Minha filha, ela dizia, você experimentou na sua própria vida que é possível vivenciar milagres reais quando confiamos no amor infinito do Criador. Esta história nos mostra que Deus sempre tem um plano perfeito, mesmo nas situações que parecem mais desesperadoras. Através da fé verdadeira e da oração constante, é possível experimentar transformações que superam nossa capacidade de compreensão, sempre nos conduzindo ao crescimento pessoal, à paz interior e à capacidade de ser instrumentos de esperança para outras pessoas. Carmen descobriu que sua jornada de dor havia sido, na verdade, uma jornada de preparação para uma missão linda, ser uma fonte de esperança e cura para outras mães que passam por situações similares. E assim, o que começou como um desespero pessoal se transformou numa bênção que alcançou centenas de famílias, mostrando que Deus sempre pode transformar nossa dor em instrumentos de sua graça para abençoar muitas outras vidas.